Meu nome é Cecília Oliveira, eu sou jornalista aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou mineira, me formei em Minas e vim trabalhar no Rio há 3 anos. Eu fiz jornalismo, depois eu me especializei em cobertura de segurança pública e criminalidade. Fiz também uma especialização em políticas públicas e resolvi vir para o Rio de Janeiro exatamente porque o cenário da criminalidade e da segurança pública, para um profissional que busca realmente contribuir com essa política, é um cenário mais interessante. De lá para cá eu venho trabalhando especificamente no Observatório de Favelas, que é uma organização que tem o trabalho voltado para pesquisa em segurança, em direitos humanos, em cultura, em diversidade, mas sempre voltado para as questões da favela. Então, eu trabalho especificamente no Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens, que é um trabalho apoiado pela Unicef, pelo Laboratório de Análise da Violência e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Nós levantamos os indicadores de violência letal em todos os municípios do país com mais de 100 mil habitantes para subsidiar a construção de políticas públicas de enfrentamento da letalidade violenta contra esse público. Eu comecei a escrever no blog por volta de 2007. Eu criei esse blog com o intuito realmente de expor as minhas opiniões acerca da segurança pública. Então eu publicava tanto as minhas opiniões como matérias que eu fazia, e hoje com uma periodicidade bem maior eu publico as matérias, algumas opiniões, uns editoriais, e também coloco algumas matérias que eu vejo que são interessantes e que são pertinentes especificamente à segurança pública, direitos humanos, criminalidade, violência, sempre nesse sentido. Olha, a grande bandeira do governo Cabral são as unidades de polícia pacificadora. Não deixa de ser uma coisa importante, porque realmente, vamos falar para não dizer que eu só critiquei as UPPs, uma coisa que de fato não acontece com tanta frequência quanto acontecia dentro das unidades, dentro dos territórios que tem o PP, em relação ao confronto armado, realmente, e isso é uma coisa que não tem com tanta frequência quanto tinha. Mas se a gente for pensar na linha em que tem o PP, a gente vai se concentrar praticamente só na Zona Sul. Então a gente tem que ver que o Rio é muito maior do que isso. Existem mais de 1000 favelas no Rio de Janeiro. Então, assim, é importante que haja o PP? É importante que haja o PP, mas e as outras áreas que não contam com o PP? O que o governo ofereceu para as áreas em que ele não deu garantia de instalação de UPP? Não tem uma outra política. A política que o governo anuncia como sua política de segurança pública é única. É só unidade de polícia pacificadora. O que seria interessante você tem a política de UPP para, como eles chamam, para retomada de território, para diminuição dos confrontos armados, e estabeleça outras políticas públicas para que atenda outras áreas da cidade que não serão contempladas com unidades de polícia pacificadora. Não existe efetivo policial para tanta unidade de polícia. Não existe tempo hábil para preparação de policiais para suprir a demanda de UPP. Então, assim, não adianta você só colocar o PP se você não colocar lá um policial treinado para atuar junto a uma comunidade. E aquela polícia que vai ficar ali dentro daquela comunidade diariamente é outro tipo de abordagem, é outro tipo de polícia. E qual o tempo de preparação dessas polícias? Antigamente, um curso que durava 1 ano, 2 anos de preparação, hoje você tem um policial com 6 meses, com 3 meses. Qual o preparo desse policial? E o que a gente chama de investimento em segurança pública se você não treina um policial corretamente, se você não paga dignamente um agente de segurança? Como que eu vou cobrar de um policial que ele tenha um desempenho louvável em uma situação, se para complementar o seu salário ele dobra a sua escala?
Ele trabalha para o Estado, mas trabalha fazendo bico de segurança. Um bico que agora foi inclusive institucionalizado pelo governo. O governo falou que pode fazer bico agora. Olha, eu tenho amigos que trabalham, que são policiais lotados em UPP. Muitos deles não gostam, por exemplo. Eu já visitei algumas UPPs e é uma coisa um tanto quanto provisória, porque é feita dentro de um container a sede da UPP. Então, assim, não tem água. Não tem água, então eles usam banheiros sem água. Não tem uma infraestrutura que respeite o direito humano do policial, que é o acesso à condição básica de trabalho. Eles reclamam dessas condições, reclamam também de algumas coisas referentes à escala de trabalho, que é uma coisa bem dura, mas alguns justificam para mim, por exemplo, que não pedem a transferência porque tem a gratificação para quem trabalha em UPP. Então, assim, eles ficam nesse impasse, diante desse pagamento da gratificação, já que o salário do policial militar no Rio de Janeiro é um dos piores salários pagos no país, apesar de ser uma das situações mais críticas, né? É o policial que enfrenta situações mais violentas, mas que recebem menos por expor a sua vida. Então, dentro das UPPs, alguns justificam que ficam exatamente pela gratificação, não pelo prazer de trabalhar ali. É uma categoria também que é muito preocupante. A gente deve prestar atenção nos autos de resistência. Auto de resistência é uma categoria criada ainda na ditadura militar e que não é de fato previsto pelo Código como um crime civil. Ele é um crime, vamos colocar entre aspas, militar, porque é o homicídio praticado por agente do Estado, supostamente em legítima defesa, que são índices que não caem muito pouco. Por exemplo, só no primeiro trimestre desse ano a gente tem uma média de 60 autos de resistência por mês. Em outros estados da federação, em nenhum outro estado da federação esse número é tão expressivo. Mas a gente tem que ver que muitos dos policiais, eles são treinados para matar as pessoas, eles não são treinados para imobilizar as pessoas. Então, assim, existem os casos em que é necessário o policial defender a sua vida e alvejar o outro? Sim, existem esses casos, mas a gente tem que ver que muitos dos casos, por exemplo, as pessoas são alvejadas de costas. Como você está defendendo a sua vida com uma pessoa correndo de costas? Vamos dar um exemplo, por exemplo, esse último caso, que é o caso do Juan, um garoto de 11 anos que foi morto em uma incursão policial em Nova Iguaçu. Ele praticamente ia cair nas estatísticas de pessoas desaparecidas. Para o Juan ser achado entre o dia da incursão militar e o dia em que a polícia decidiu investigar, foram 9 dias. Ou seja, em 9 dias praticamente todas as provas já foram descaracterizadas, já desapareceu qualquer tipo de vestígio que pudesse ligar uma coisa à outra. Então, assim, nesse caso específico do Juan, a mobilização popular foi muito importante. A mobilização social foi importante para poder pressionar as autoridades para poder investigar esse crime. Depois que foi tomada essa providência de investigar o crime, decorreram outros erros. Então, assim, foram uma série de erros. E essa série de erros, ela pressionou a Secretaria de Segurança Pública a cobrar da Polícia Militar e da Polícia Civil algumas ações específicas no tratamento de autos de resistência. Ou seja, é um trabalho da Secretaria em resposta a toda essa mobilização. Por exemplo, só os envolvidos no homicídio do Juan, os policiais envolvidos somam, na sua carreira militar, 37 autos de resistência.
Ou seja, são 37 mortes configuradas como autos de resistência e que até hoje não tinham dado em nada, só veio à tona agora diante dessa mobilização.